Olá, você está no canal da Igreja CI. Você vai ouvir agora uma palavra do Evangelho do nosso Senhor, que pode transformar a sua vida. Antes de liberar o vídeo, eu quero pedir para você que se inscreva no nosso canal e compartilhe para que mais vidas sejam abençoadas. Agora sim, o vídeo será liberado. Que Deus te abençoe. Atos 2:42, por favor, você que trouxe Bíblia, abra sua Bíblia no livro de Atos 2:42, para nós lermos, meditarmos um pouco. Aprendermos um pouco e tenho plena convicção que o Senhor vai falar muito conosco. Atos 2:42. Eu não sei se todos aqui sabem ou não, mas domingo passado nós tivemos um atendimento aqui no restaurante solidário de um rapaz que chegou aqui e pediu ajuda, teve o mesmo tratamento de todos eles, que todos recebem o mesmo tratamento, e ele esboçou um interesse em se tratar. Então a gente combinou com ele que segunda-feira estivesse aqui na frente, e segunda-feira ele esteve aqui na frente, e para a glória de Deus a gente conseguiu encaminhá-lo, ele para o centro de recuperação. Então nosso amigo Christian mandou um abraço a vocês, obrigado à igreja por ter suprido a necessidade dele. A gente colocou uma relação bem generosa lá no grupo da igreja, de roupa, de caderno, que parecia a lista de casamento de noivo, né? Era bastante coisa, porque ele não tinha nada. E graças a Deus a gente conseguiu tudo e levamos para ele na quinta-feira, se não me falha a memória, aqui em Pissarras, no centro de recuperação aqui. Ele está muito feliz, está muito focado, mandou um abraço para todo mundo e disse que só vai sair de lá quando ele acabar o tratamento. E isso que a sua oferta faz. É isso que o nosso dinheiro precisa fazer. O contrário daquilo que o dinheiro faz na mão de quem não sabe usar. Manifestar a glória de Deus. Então receba o abraço do Christian, que foi atendido aqui pelo restaurante solidário domingo passado. Vamos lá, irmãos, Atos 2:42. Eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos e à comunhão, ao partir do pão e às orações. Eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos e à comunhão, ao partir do pão e às orações. Feche seus olhos, por favor. Pai, em nome de Jesus, a Tua palavra, ela é poderosa, ela é tudo para nós, porque foi através dela que nós fomos alcançados, e ela produziu em nós um fruto poderoso de arrependimento, que com certeza nos trouxe até o dia de hoje. E através desse ensinamento, Senhor, que esses irmãos se dedicavam lá no começo, Senhor, que foi evoluindo, e através do Teu Espírito continuou sendo pregado, continuou sendo feito, que chegou até o dia de hoje e tem nos alcançado, e nós somos gratos a Ti por isso. Por isso pedimos, Pai, que essa noite não seja diferente, que o Senhor fale conosco, que a Tua palavra seja clara, profunda, Senhor, que a Tua palavra seja objetiva e possa frutificar dentro dos nossos corações, para a honra, glória e louvor do Teu santo nome, em nome de Jesus. Atos 2, sabemos, irmãos, que é o início da igreja, é uma igreja que Jesus Cristo veio estabelecer. Se eu e você pegarmos e lermos os evangelhos, a gente vai ver ali, principalmente no livro de Mateus, capítulo 4, 5, o capítulo 5, 6 e 7, capítulos 5, 6 e 7, onde que Jesus praticamente fez ali como se fosse o estatuto da igreja, as regras da igreja que ele veio estabelecer, o propósito dele pelo qual ele veio estabelecer a igreja. E aqui em Atos 2 foi onde ela foi realmente estabelecida, após a sua ascensão, após a subida de Jesus Cristo e a descida do Espírito Santo, a qual foi predita por ele que aconteceria, e verdadeiramente aconteceu, e encheu aqueles irmãos que estavam orando. Você sabe, lá em Atos 2, no início, estavam todos reunidos no mesmo lugar, quando de repente veio do céu um som, como de um vento forte e impetuoso, encheu aquela casa, aquele texto que a maioria dos crentes gosta de ler,
aqui se sente avivado, é o início da igreja. Porém, para haver uma igreja precisa ter um evangelho. E para ter um evangelho precisa ter Jesus. E uma coisa que muito me preocupa para os dias de hoje é que esse evangelho de Jesus está terminando em nós. Esse evangelho que precisa produzir vida, que precisa produzir bem-aventuranças, que precisa ser poderoso por onde ele passa, está ficando em nós. O evangelho de Jesus Cristo, que é poder de Deus nessa terra, ele está parando em nós. Nós não estamos mais sendo um rio, muitos estão sendo uma represa. Estamos absorvendo e retendo. Por quê? Porque estamos preocupados demais. Estamos olhando muito para nós. Estamos vivendo um aglomerado, uma confusão social, onde estamos sendo influenciados por quem nós deveríamos influenciar. Você não precisa ir muito longe para perceber o que eu estou te falando. Eu não estou dizendo que nós somos egoístas espirituais, não. Eu estou dizendo que o evangelho, que a igreja mundial está caminhando para isso. É eu, tudo é para mim. Jesus veio para mim. Jesus está comigo. Se Jesus está comigo, está bom. Se eu tenho Jesus, se eu fui restaurado, se eu fui salvo, está bom. Mas o evangelho, o verdadeiro evangelho, ele é muito mais do que eu e você. Nós somos apenas parte desse propósito poderoso que Jesus Cristo veio fazer nessa terra. Isso está escrito lá em Lucas, capítulo 4, 18 e 19, que diz assim: o Espírito do Senhor está sobre mim. É Jesus falando no templo, lendo o livro do profeta Isaías. O Espírito do Senhor está sobre mim porque Ele me ungiu para pregar as boas novas aos pobres. É uma boa notícia. É alguém falando algo novo. É alguém dizendo para alguém pobre. O que é pobre aqui? Pobre não é dinheiro, irmão. Pobre é alguém que é necessitado. Alguém que necessita de uma boa notícia. Alguém que está perdido. Alguém que está triste. Alguém que está desolado. Alguém que não sabe para onde ir. Alguém que perdeu a esperança. Pobre. Um necessitado. E Jesus abre a sua pregação com essa palavra. O Espírito de Deus está sobre mim, Ele me ungiu para eu pregar, primeiro para os pobres, primeiro para os necessitados. Ele me enviou para proclamar a liberdade aos presos, para quebrar correntes, grilhões, coisas que nos acorrentavam, que nos impediam de avançar. Talvez um dia eu e você estávamos nesse local de necessidade, onde nós necessitávamos de uma boa notícia, para nos levantar, para nos reerguer. E essa boa notícia com certeza chegou até você, porque você com certeza deve saber muito bem do que eu estou falando. Quem sabe o Senhor deve ter feito até essa libertação na nossa vida, com certeza na minha Ele fez, e eu creio que na sua também. Ele trouxe essa liberdade, porque nós estávamos presos nos nossos pecados. Nós estávamos acorrentados ao nosso pecado, e nós só tínhamos um destino. A Bíblia diz que o salário do pecado é a morte, e nós estávamos fadados a viver isso. E era o fim, acabaria ali. Então Jesus primeiro ele veio trazer uma boa notícia para os necessitados. Depois ele veio libertar os presos. Em terceiro, a Bíblia vai dizer que ele veio recuperar a vista dos cegos. Pastor, eu não era pobre e nem estava preso, mas eu estava cego.
E o pior cego não é aquele que não vê, é aquele que não quer ver. Aquele que está tudo desabando ao seu redor. E ele continua. Ele continua. Ele continua. Confiando na força do seu braço. Ele continua. Achando que sabe as coisas. Aquele que não ouve. Aquele que não para. Aquele que coloca aquele acessório do cavalo aqui dos lados para não olhar para lugar nenhum e só segue para frente. Não está aberto a mais nada. Jesus veio recuperar essa visão espiritual que eu e você precisamos ter nesse mundo e libertar os oprimidos. Talvez eu e você nos enquadramos em algumas dessas classificações aqui. O Evangelho, literalmente, é uma boa notícia. Para qualquer um desses daqui, o Evangelho é uma boa notícia. E é por isso que o Evangelho, ele me cativa tanto. Porque não é algo que alguém me falou. Não foi algo que eu vi acontecer na vida de alguém. Não, foi algo que aconteceu na minha vida. Mas por quê? Porque alguém falou. Alguém saiu da sua zona de conforto. Alguém saiu do seu lugar e viu que precisava fazer o bem a alguém. É isso que se resume o Evangelho. Nós vemos um necessitado, nós vemos alguém pobre, alguém que não consegue sair de um local de necessidade, alguém que está acorrentado, alguém que está preso, alguém que não consegue ver as coisas, ver as possibilidades, ou alguém que está oprimido, em constante opressão, com todas as tribulações desse mundo, e nós dizemos assim: ei, existe alguém que já venceu isso tudo para você, existe alguém que já te curou, existe alguém que já te libertou. Você sabe, esse problema que você carrega, na cruz do Calvário já foi resolvido, basta você crer. Basta você acreditar naquilo que Jesus fez para que isso chegue até você. Isso é Evangelho. A notícia de um presente que recebemos não porque merecemos, mas porque nós precisamos. Não é porque nós somos bons, é porque nós precisamos. Deus não nos fez para nós perecermos, Deus nos fez para um propósito. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Esse é o propósito do Evangelho, te levar para o céu. O propósito do Evangelho é te reposicionar perante Deus. A Bíblia diz que nós saímos dele, nós fomos gerados nele antes da fundação do mundo, e é para lá que nós vamos. A Bíblia começa com Deus fazendo todas as coisas, colocando o homem no jardim, no lugar perfeito, num lugar onde havia tudo de bom, onde não havia dor, onde não havia choro, onde não havia lágrima, onde não havia ninguém pobre, ninguém necessitado, ninguém preso, onde não havia ninguém cego, onde não havia ninguém oprimido, e lá estava Adão, nesse lugar perfeito. E a mesma Bíblia vai acabar com esse lugar perfeito, descendo até aqui, vindo nos buscar, porque o nosso local de destino é o mesmo local da nossa origem. Deus não muda. Quando a Bíblia diz que Deus é o mesmo ontem, hoje e eternamente, está baseado exatamente nisso. O que Deus fez desde a eternidade vai continuar até a eternidade. E se eu e você crermos de verdade nisso, nós vamos participar. O que Jesus disse lá em João capítulo 14? Não se turbe o vosso coração. Creiam em Deus, creiam também em mim. Na casa do meu Pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu não vos teria dito. Eu vou preparar um lugar, porque onde eu estiver, eu quero que vocês estejam também.
O Evangelho é isso. O Evangelho é comunhão. O Evangelho é reunião. É por isso que quando a gente se reúne, muita coisa acontece. Quando a gente se reúne, as pessoas são libertas, as pessoas são salvas, suas necessidades são supridas. É com a reunião dos santos. E você sabe o que Atos 2,42 estava dizendo? O poder que a mesa tem. O poder que a comunhão tem. Eles participavam do ensino e da comunhão, do partir do pão e das orações. 4 elementos fundamentais para a nossa vida cristã funcionar bem. Mas não é para nós. A gente faz parte. Mas vai muito além de nós. E para que o Evangelho funcione de verdade, eu e você precisamos entender isso. Que nós somos apenas uma parte do corpo. Nós somos uma peça, uma engrenagem nessa obra grandiosa que é a obra de Deus nessa terra. E você sabe o que te faz feliz? Você sabe o que te faz alegre? Você sabe o que te faz você permanecer? É você fazer o bem. Porque quem planta o bem colhe o quê, irmão? Você gerar alegria na vida de alguém, o que vai acontecer com você? Você vai estar alegre. Você vai se sentir útil. Você vai olhar e vai dizer, uau, cara, Deus me usou para falar com aquele cara ali. Às vezes os 2, 5 reais que tem na nossa carteira e a gente supra a necessidade de alguém na rua, para nós não vai fazer falta, mas para aquela pessoa é tudo. Às vezes para nós um pastel é só um pastel. Mas para quem está 1, 2, 3, 5 dias sem comer nada é tudo. É a melhor refeição que você queria dentro da sua casa. Isso é o Evangelho, é uma boa notícia. É nós mostrarmos para as pessoas que não têm condição de ter uma vida digna, que existe uma vida digna para elas viverem. Porque foi isso que aconteceu comigo e com você. Eu também não tinha uma vida digna. E um dia alguém chegou para mim e disse que eu poderia ter. E quando eu entendi que eu poderia ter, eu me agarrei. Eu peguei aquilo como uma verdade para a minha vida. E então eu tive que lutar, tive que perseverar. E persevero até hoje, porque se eu parar de fazer o que eu estou fazendo, eu vou voltar a fazer o que eu fazia. Conseguiu entender? Se você parar de fazer o que você está fazendo hoje, você vai voltar a fazer o que você fazia ontem. Então não pare, não retroceda, avance. Produza fruto. Deixe o Evangelho frutificar dentro de você. Deus nos amou, não porque a gente é bom, é para que a gente não perecesse, para que a gente tivesse vida eterna. Esse é um propósito que dá sentido à nossa vida. Mas deixa eu te falar algo. Nós não podemos crer nessa verdade com a mentalidade que nós tínhamos antes. Porque nós vamos para o céu, mas podemos viver o céu agora. O céu é um destino nosso. Amém? Você crê nisso? Que um dia Jesus vai vir, vai nos buscar e nós vamos ser arrebatados? Você crê? Se você não crê, é uma boa hora para você começar a crer nisso. Eu creio que isso vai acontecer. Mas e até lá, pastor, o que a gente vai fazer? A gente vai começar a viver o céu aqui na terra? O que Jesus nos ensinou a orar? É a vontade do Pai que está no céu aqui na terra. Existe uma vontade celestial de Deus acontecendo aqui. E ela acontece através da minha e da sua vida. Por isso que eu e você precisamos tirar a nossa mente da concepção adâmica de pecado, para poder viver aquilo que Jesus fez no lugar de Adão. Isso está escrito lá em Romanos 5,17. Se pela transgressão de um homem a morte reinou por meio dele, muitos, mas aqueles que receberam de Deus a imensa provisão da graça e a dádiva da justiça, reinarão em vida por meio de um único homem, Jesus Cristo.
Consequentemente, assim como uma só transgressão resultou na condenação de todos os homens, assim também um ato de justiça resultou na justificação que traz a vida a todos os homens. É a todos. O que João falou em João 3,16? Para que todo aquele que nele crê, é para todos. Não é só para mim e para você. É para todos. Quem, pastor? Todos. Todos quem, pastor? Que crê. Todos que se arrepender. Todos que deixar os seus maus caminhos. Todos que quiserem sair das densas trevas e vir para a maravilhosa luz. Todos. Pastor, como que a gente vai saber? Nós não precisamos saber, nós precisamos crer. Nós precisamos acreditar. O cara que me evangelizou não tinha 100% de certeza que eu iria continuar. Mas ele creu. O nosso problema é ainda estar com a visão conturbada de Adão. Uma visão pecaminosa, uma visão julgadora, uma visão onde quer resultado. Jesus não quer resultado, Jesus quer arrependimento. Jesus não quer que eu e você enchamos uma igreja bem grande, bem bonita, nada contra, eu também quero ter. Mas se não for para fazer, se for para ter uma igreja e não fazer o que eu estou fazendo hoje, eu não quero. Eu prefiro continuar com vocês aqui o resto da minha vida, lutando para pagar um aluguel de 3 mil reais por mês. Porque eu sei o que nós estamos fazendo. Eu estou vendo o fruto. Eu não estou contando almas. Eu não estou contando as pessoas que se arrependem, não. Porque o número não é importante. O Senhor não veio por número, o Senhor veio por pessoas. E eu e você precisamos ter isso dentro do nosso coração, porque a mesma pessoa, o mesmo número de CPF, às vezes vai errar 1, 2, 3, 5, 10, 50 vezes. E se eu e você tivermos essa visão corrompida de Adão, quem sabe na vez daquela pessoa se arrepender de verdade, a gente vai olhar e dizer assim, não, isso aí de novo, deixa para lá, vamos para outro lugar, que isso daí já pecou demais, daí não tem mais jeito, deixa isso aí para lá, deixa. Nós precisamos ter a visão de Jesus Cristo, que pregado na cruz do Calvário, olhou para o seu lado, viu um ladrão e disse assim, ainda hoje tu estarás comigo no paraíso, porque tu sabe quem eu sou. Jesus veio pregar arrependimento. Jesus não veio e não virá buscar uma igreja grande, ele vai vir buscar uma grande igreja. São duas coisas totalmente diferentes. E isso precisa estar aqui, dentro do nosso coração. Você sabe por quê? Porque é um fruto. E fruto é de dentro para fora. E esse é o primeiro pilar da mesa. Você lembra? Ensino, comunhão, partilha e oração. Logo que entendemos o que o Evangelho produz em nós, percebemos que vai muito além de nós. Primeiro passo, ensinamento. Atos 2,42. Eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos. Entender, saber, estar na mesa para entender. Quando eu e você entendemos o que o Evangelho pode produzir além de nós, aí você vai ver o poder de Deus se manifestando através da sua vida. Jesus não veio só para mim. Jesus veio para todos. Todo aquele que nele crê não vai perecer, mas vai ter vida eterna. Quem são, mãe? Todos. Segundo pilar, comunhão. E é isso que nos dá sentido à vida, saber que não somos exclusivos, mas somos únicos. Presta atenção nisso daqui. Você não é exclusivo, mas você é único. Consegue entender a diferença? Comunhão é o segundo pilar da mesa, é o segundo pé da mesa. Você não é exclusivo, você não é a última bolachinha do pacote, você não é o último João Batista caminhando no deserto.
mas você é único. Foi por isso que Jesus veio, por você, mas não só para você. Não fazemos parte dos exclusivos, nós fazemos parte dos escolhidos. Porque se nós tivermos isso aqui dentro, nós vamos começar a olhar para os lados e vamos ver as infinitas possibilidades que Deus pode pegar para me usar na vida de pessoas. Mas se eu me tratar como exclusivo, eu vou dizer, não, peraí, esse daí já não é tão digno quanto eu. Esse daí já não está tão preparado assim. Então eu e você não somos exclusivos, nós somos escolhidos. Deus não nos trata com exclusividade, mas com particularidade. Efésios 4:11, ele designou alguns para apóstolos, outros para profeta, outro para evangelista, outro para pastores e mestres, com o fim de preparar os santos para a obra do ministério, para que o corpo de Cristo seja edificado. Aqui está você. Efésios 4:11 e 12. Você está aqui, ó. Pastor, o que eu sou? Eu não sei. Descubra. Ore. Venha para o curso de teologia. Participe dos ministérios da igreja. Daqui a pouco vai aflorar algo dentro de você. E você vai perceber o que você é. Porque Ele designou. Ele deu dons aos homens. Ele te chamou para fazer algo em prol de alguém. Porque você não é exclusivo, mas você é único. O Senhor te escolheu para uma obra que Ele preparou de antemão para que eu e você andássemos nela. Isso está lá em Efésios 2. Somos salvos pela graça, mediante a fé, lembra? Então eu e você não podemos agir na exclusividade. Nós temos que agir nessa particularidade e entender o propósito de Deus para a nossa vida. Porque quando a gente entender esse propósito de Deus para a nossa vida, nós vamos encontrar o propósito. Nós vamos saber. E quando você entendeu o que você foi chamado para fazer, meu irmão, você vai virar uma bola de fogo. Escuta o que eu estou te falando. Ninguém vai te parar mais. Nenhuma adversidade vai ser grande o suficiente para você. Você sabe por quê? Porque você vai saber quem te chamou. Aí você vai sair do lugar de exclusividade e vai entrar no lugar de escolhido. Quem é escolhido sabe o que é. Quando você tem um insight, diz, uau, Deus me chamou para isso. As portas do inferno não vão prevalecer contra você. Você lembra qual foi a frustração de Pedro? Jesus disse que ele iria negá-lo. Jesus era profeta ou não era? A Bíblia diz que ele era o maior da sua época. Pedro negou. E olha o que o inimigo faz comigo e com você. Qual foi a negação de Pedro? O que ele sempre lutou para ser parecido com Jesus Cristo. Era o cara que mais andava perto de Cristo. Era o cara que mais fazia as coisas. Com certeza era o cara que mais queria aquilo ali. E o diabo pegou aquilo ali e disse assim, eu vou te frustrar lá onde o Senhor te chamou. E na primeira oportunidade, o diabo começou a lançar semente no ouvido dele. Dizer, esse daí ó, é um deles. Ó. O que era para ele dizer? É eu sou o cara. Se eu sou parecido com Jesus, eu ando lado a lado com ele, irmão. Mas o que aconteceu? Medo, dúvida. Será que é isso mesmo? Será que foi para isso que o Senhor me chamou mesmo?
Esse povo está me olhando atravessado. Os caras querem me pegar. Eu vou, ó. Sabe o que é isso? Dar muita importância à sua vida própria e pouca importância àquilo que Jesus fez pela nossa vida. Pedro estava mais preocupado com a vida dele do que com aquilo que Jesus estava prestes a fazer por ele. Então não se preocupe mais com a sua vida. Você já decidiu morrer. Você não vive mais para você. Essa vida que você tenta viver na carne, você não precisa mais viver. Jesus tem uma vida abundante no Espírito para você. Jesus disse para Nicodemos como eu e você precisamos ser. Nascidos da água e do Espírito, de dentro e de fora. Lavados, dentro e fora. Lavados fora e cheio dentro. Cheio dentro, é isso que eu e você precisamos ser. E aí Jesus pegou Pedro e nunca mais olhou na cara dele, né? Verdade? Não. Porque Pedro era um escolhido. Pedro tinha um propósito. Ele só estava com medo. E é isso que o medo faz comigo e com você. Frustram os planos de Deus para a nossa vida. Medo rouba. Medo é um ladrão. Porém, Jesus é muito maior do que qualquer medo que eu e você podemos ter. Jesus é muito maior do que qualquer frustração que eu e você podemos ter, ministerial, pessoal, sentimental, qualquer coisa que aconteceu na sua vida. Nada é maior do que Jesus Cristo. Saiba disso, isso é uma verdade absoluta sobre você. Pastor, eu não consigo me libertar. Consegue e vai em nome de Jesus. Pastor, eu não consigo romper. Vai em nome de Jesus, porque não existe nada impossível para Deus. Jesus é maior do que qualquer coisa. Jesus é mais forte do que qualquer coisa. Ele levou sobre si todas as transgressões, todos os castigos, todas as enfermidades, tudo aquilo que nos aprisionava, Ele lançou na cruz do Calvário. Então você pode todas as coisas naquele que te fortalece. Você pode tudo. Você só precisa crer nisso. Você só precisa acreditar nisso. Porque se você acreditar, você vai se levantar. E você vai achar um propósito para a sua vida. Você vai ver que você não é exclusivo, mas que você é escolhido, que você é importante, que você é uma peça fundamental para o reino de Deus aqui nessa terra. E você vai começar a ser grato, você vai começar a servir, você vai começar a ver fruto. E quanto mais fruto você vê, mais feliz você vai ser. Mais forte você vai ser. Você vai ver que essas lutinhas nunca foram nada. Coisas que hoje estão nos aprisionando, nos amarrando, estão nos impedindo de avançar. Quando eu e você estivermos plenamente convictos de quem nós somos e quem Jesus é, isso aí vai ser nada, irmão. Mas eu e você precisamos ter fé nisso. Porque senão nós vamos ficar nesse lenga-lenga de nega Jesus, reconhece Jesus, nega Jesus, reconhece Jesus, vai e volta, vai e volta, vai e volta. E as frustrações vão nos cansando. E as derrotas vão nos cansando. Porque vitória não cansa ninguém, irmão, mas derrota cansa. Você passa anos da sua vida lutando contra o negócio, lutando. Chega uma hora você vai estar convencido que aquilo ali você nunca vai vencer. Mas quando você entende quem você é de verdade, pode ter um gigante de 3, 4, 5 metros na tua frente. Você vai dizer assim, ó, tu tá vindo com isso daí, um monte de tralha contra mim, eu vou contra você só no nome do Senhor, eu não preciso mais de nada. Porque há poder no nome de Jesus. O que você precisa? Jesus disse, o que vocês precisam, peçam em meu nome, lhes será dado. O que você precisa, peça em nome de Jesus. Mas peça com um propósito. Porque foi exatamente isso que aconteceu com esse pessoal.
de Atos 2:42. Eles estavam dedicados ao ensino, à comunhão, ao partir do pão e às orações. Quer ser um crente imbatível? Seja ensinável. Aprenda a ouvir. Você tem 2 ouvidos e uma boca. Você tem que ouvir o dobro do que você fala. Porque quando eu e você falamos, a gente não está ouvindo. Seja ensinável. Tenha comunhão. Ande com pessoas que estão indo para o mesmo lugar, crendo nas mesmas coisas e fazendo as mesmas coisas. Porque eu e você somos seres influenciáveis. Por isso que Davi disse lá no Salmo 1: não se assente à roda dos escarnecedores. Não ande com pessoas que não acreditam no que você acredita. Não ande segundo o conselho dos ímpios. Não dê ouvidos ao ensinamento de quem não crê. Ande com pessoas que querem ver o seu bem. Ande com pessoas que querem ver você crescer. Ande com pessoas que querem ver você romper. Ande com pessoas que olham para você e te abençoam. Tem uma palavra de bênção para a sua vida. Ande com essas pessoas. Gere comunhão com essas pessoas. Não se isole. O inimigo quer te isolar. O inimigo quer que você ande sozinho, porque sozinho você é muito mais fácil ser abatido. Mas quando tem um crente do seu lado, você está triste, o cara está do teu lado te dando um monte de chacoalho. Ei, levanta daí, vamos embora, vamos para a igreja. Ei, vamos fazer obra. Ei, e aí, o que deu hoje? Ah, estou triste, não sei, parece que não vai. Não, bora, levanta dessa cama aí, vamos. Talvez por isso que Deus tenha falado lá em Gênesis: não é bom que o homem viva só. Não é bom. Se não é bom, é ruim. Então não ande só, não faça o que Deus disse para não fazer. Ache alguém cheio do Espírito Santo para andar com essa pessoa. Partilhe o pão. Chama nós para tomar um café. Por que tu não me chama para tomar um café? Estás perdendo a chance. O Wilson me chama para tomar café. Faz tempo que ele não me chama. Partilhar. Dar graças. Ser generoso. Repartir o que você tem. Quanto mais você partir, mais você vai ter. Você lembra da multiplicação dos pães? O que aconteceu? Jesus partiu, deu graças. E aquele povo ia partindo, ia distribuindo. Ia partindo, ia distribuindo. Ia partindo, ia distribuindo. E acabou, né? Não, sobraram 12 cestos. 12 cestos. Eles acabaram de partilhar e ainda continuam multiplicando. E ore. Ore o tempo todo. Ore sem cessar. Não pare de orar. Tenha sua mente cativa no Senhor. Oração não é só aquele joelho dobrado ali antes, quando você acorda e antes de dormir, não. Oração é o dia inteiro, é o tempo todo. Você nunca vai estar sozinho. Nunca vai estar sozinho. Está trabalhando, está orando. Está dentro do carro, está orando. Está lavando a louça, está orando. Está fazendo qualquer coisa, está orando. Senhor, obrigado por agora. Coloque o Senhor em todos os momentos da sua vida. Porque esse é o maior anseio de Jesus. Foi isso que ele disse: eu estarei com vocês todos os dias da sua vida até a consumação dos séculos. Se eu e você entendermos esses 4 elementos, nós vamos viver o que esse povo vivia. Você sabe o que esse povo vivia? Eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos e à comunhão, a partir do pão e as orações. Todos estavam cheios de temor e muitas maravilhas e sinais eram feitos pelos apóstolos. Os que criam mantinham-se unidos. Mantinham-se unidos. E tinham tudo em comum.
Isso é comunhão. Vendendo suas propriedades e bens, distribuíam a cada um conforme a sua necessidade. Porque é impossível você andar em comunhão com alguém e essa pessoa está em necessidade. A comunhão te afasta de toda a necessidade. Você está em necessidade? Vai ter comunhão com alguém. Sua necessidade vai passar. Está escrito aqui na Bíblia. Todos os dias. Quando? Todo dia. Todos os dias continuavam-se a reunir no pátio do templo. Partiam pão em casa e juntos participavam das refeições com alegria e sinceridade de coração, louvando a Deus e tendo a simpatia de todo o povo. Todo o povo. Quer ser querido? Seja crente. Crê em Deus. Você vai ter a simpatia de todo mundo. As pessoas vão olhar para ti e vão dizer assim: ei, ora por mim, hein? Se queres ver que tu é um cara muito querido, é quando alguém olha para ti e diz assim: ora por mim. Essa pessoa sabe que tu carrega Deus. Essa pessoa sabe quem você é. Louvando a Deus e tendo a simpatia de todo o povo, e o Senhor lhes acrescentava diariamente o que iriam sendo salvos. Esse texto começa ele se dedicando a fazer algo para o Senhor e o Senhor fazendo tudo para eles. É isso que precisa se resumir a nossa vida de comunhão com o Senhor, a nossa vida cristã com o Senhor. Então eu tenho um desafio para você essa noite. Nós estamos num culto de ceia. Culto de ceia é trazer a memória, é relembrar de coisas que nós vivemos. Desafiar essa noite a viver coisas, a você relembrar coisas que você viveu, coisas poderosas, experiências maravilhosas com Deus que você já teve. E que esse sentimento traga alegria no seu coração, para fazer você voltar a viver essas coisas, porque isso não se acabou. Talvez só dê uma esfriadinha. Talvez você esteja um pouco cansado. Talvez alguém tenha te entristecido. Talvez alguém tenha te frustrado. Mas aquele que começou a boa obra em você é fiel para completá-la até o dia da sua vida. Tenha fé, tenha convicção. O Evangelho não é para você, é por você. Você é uma peça fundamental para que isso tudo funcione. Se coloque de pé, por favor.